Te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade bendita. Pedimos que Arcanjo Miguel acione todo dispositivo para que haja alegria, harmonia, paz, luz, amor, proteção em toda a nossa caminhada, em toda a conexão com a luz. Que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por iniciado mais esse encontro bendito, dando todos juntos, graças a Deus. Então, tenhamos uma boa tarde. Vamos responder uma pergunta e depois comentar alguns itens. Por que Beethoven teve que ficar surdo para compor tão bonitas partituras? E como surdo conseguiu fazer suas lindas composições sem poder ouvi-las? Bom, o porquê realmente, ao pé da letra, eu não tenho capacidade de responder e nem o plano nos disse, mas, do modo geral, o que ocorre é que quando a gente precisa passar por determinadas experiências, o cosmo conspira. Quando a gente faz de tudo para que possamos passar por aquela experiência, também o cosmo conspira e acaba ajudando o útil ao agradável. Nada como castigo, nada como sofrimento, nada como imposição da luz. Simplesmente é para que nós possamos aguçar algumas virtudes, que nem a gente, muitas pessoas vêm com problema de audição. O plano disse que é para aguçar outro sentido que, quando estava tudo perfeito, não aproveitou, então foi necessário vir dessa maneira para que possa fortalecer o outro aspecto. Então, tudo é em função para nossa melhora, nada como castigo. Tudo que ocorre conosco é em função para o nosso despertar. Isso é que sabemos. Nós vamos falar um pouquinho de pacto. Pacto, muitas pessoas convivem com sofrimento por causa de pactos. E todas as conexões com o astral inferior estabelecem pacto. A luz séria, a luz divina, não tem pacto. A luz não, através do amor divino, através do Pai maior, através dos seus mensageiros, não impõe, não exige, não critica, não julga, oferece. A luz oferece, não impõe. Tudo que não é luz séria, se intitulando de luz, tem pacto. Esse negócio de bater cabeça, esse negócio de afirmar compromisso, não sei o que lá, pactos. E esses pactos ficam amarrados no astral inferior, fica com pendências, isso é barganha. Então corre muito risco para levar ao sofrimento. Enquanto está junto, enquanto está num processo de beneficiar o astral inferior, pouco é incomodado, mas vai sair desse processo para ver quantas consequências tem em função desse pacto. Então, quando frequentar algum lugar, quando a gente acessar algum lugar intitulado de luz, e esse lugar fala assim, você tem que fazer isso, sai que é fria. Porque a luz não fala isso, a luz não exige nada. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não. É importante que você se interiorize, entre em contato com o seu eu superior, entre em contato com os seus mestres de afinidade, os seres da sua hierarquia,
os protetores que vão te intuir o caminho mais correto. Então isso é uma conquista através de um esforço individual de cada um de nós, decodificar aquilo que precisamos. Então ninguém vai chegar para a gente e falar assim: Celso, essa é a sua missão. Nós é que devemos descobri-la. Então é importante a gente, para que possamos descobrir qual que é a nossa missão, começar a trabalhar. Fora da caridade não há salvação. Então, para que nós possamos atingir o cume, o píncaro, há necessidade de subir degrau por degrau. Aí nós vamos, através do caminho, através de lançar o trabalho, nós vamos achando o caminho mais correto para o cumprimento da nossa missão. É assim que a gente consegue nessa escola bendita. E rituais, magia, satanismo, vampirismo, bruxarias, tudo isso é astral inferior. Tem pessoas que ainda precisam disso, por isso que não há necessidade nem o porquê de crítica, julgamento. Ninguém deve criticar ninguém, porque cada um está num nível de consciência, cada um precisa de determinadas lições para o seu despertar. Mas aqueles que, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer, começa a ler, começa a expandir a consciência, que vai ver que o caminho mais correto é uma ligação sincera e honesta, uma ligação sem barganha com Deus. É uma ligação de sinceridade de propósito. Então, quando eu tenho uma conexão sincera com Deus, eu tenho uma sinceridade de propósito, eu tenho uma conexão sem barganha com esse Pai. E tudo que é ligado ao astral inferior é barganha. É barganha. Então, tudo isso é reflexão. Que passemos por reflexões, aqueles que acharem por bem estar expandindo a consciência nesse sentido, muito que bem. Aqueles que não, que quiserem continuar ligado ao astral inferior, ligado a magias, a satanismo, vampirismo, bruxaria, relíquias. Sabe, as pessoas, elas se apegam muito a relíquias. Que esse rosário veio do Vaticano, que essa água veio do Rio Jordão, que esse pano é não sei o quê, e deixa de cumprir ou vivenciar com os ensinamentos que Jesus tanto nos deixou e tanto é importante para cada um de nós. E fica nessas ladainhas. Então que façamos reflexão nesse sentido. Quanto eu estou vivenciando os ensinamentos de Jesus e quanto eu estou me apegando nos quadros de Jesus, nas relíquias, nos misticismos, nas conexões com o astral inferior. E a Europa, ela está atolada nessa ligação de vampirismo, satanismo, bruxaria. A gente fez muito e está fazendo muito trabalho na Europa. Não só em Portugal, que a gente tem ido mais, mas na Espanha, na Itália, no leste europeu, principalmente no leste europeu. É muito vampirismo, é muito satanismo ligado ao governo oculto. Então, que tenhamos esse cuidado para fazer reflexão, até onde isso é bom para cada um de nós. Isso vai nos ajudar a evitar muitos sofrimentos futuros. Perguntas? Oi. Não é uma pergunta, não. É só um registro. Eu acho que vale a pena, para a observação, no PowerPoint que você passou antes da reunião, né, a respeito da obra da Angelina Jolie. Sim. No final do texto, né, isso vale a pena realmente observar. Tinha uma frase de Érico Veríssimo, né? Mais uma frase interessante sobre o que é a felicidade, exatamente para finalizar o trabalho. Né? Ele diz o seguinte, que a felicidade é você ter a certeza de que a vida não passou inutilmente.
Então, a gente está aqui não é para deixar rastro, é para deixar marca. Quando a gente deixa rastro, a gente passou uma vida como se fosse uma colônia de férias. Quando a gente deixa marca, a gente construiu, através da fraternidade, da caridade, enxugou lágrimas alheias, perdoou o quanto podia perdoar, a gente amou o quanto podia amar, isso é marca. Agora, rastro, muitos, 85% da humanidade, segundo o plano espiritual, está deixando rastro. E, lamentavelmente, nesse rastro está levando consequências de karmas. Ao invés de diminuir o karma que veio com esse propósito, está saindo daqui com mais karma. Isso que é lamentável. Não importa se a sua vida, a minha vida, é difícil, porque quanto mais difícil, mais oportunidade a gente tem para resgatar pendências. Porque tem pessoas que não têm força e nem coragem de assumir determinadas situações mais pesadas para resgatar processos de pendências. E tem outras que já vêm com mais preparo. Então não importa a carga que cada um veio, importa o quão nós vamos poder diminuir essa carga para outra encarnação e como nós vamos lidar com essa carga aqui. Porque o propósito divino, independente de qualquer carga que possa vir como desígnios, é importante que nunca deixemos de ser felizes. Por falta de dinheiro, por falta de companhia, por falta de condições de moradia, por falta, seja lá o que for, o importante é a gente ter a maestria de saber levar isso sem deixar que o sofrimento tome conta. Essa é a tônica da nossa vivência em cada ciclo bem programado num cronograma divino. Mais alguém? Celso, como é que nesse processo de escalada ascendente, ligações com o astral inferior, como é que e você querendo, você de modo geral nós, querendo ascender, como é que a espiritualidade superior lidar com o livre-arbítrio em relação a isso? Então, o que ocorre é o seguinte: quando você demonstra querer, quando você, eu e qualquer um de nós, demonstramos vontade de crescer espiritualmente, a gente já automaticamente está dando um passo fora do astral inferior. Quando a gente está querendo se dar bem ou ficar livre das tentações, a gente está preso com o astral inferior. Porque ficar livre das tentações, dos problemas é uma coisa, adquirir maestria para resolver os problemas é outra coisa. Aí já há uma diferença. Então, quando eu demonstro uma sinceridade de propósito, numa conexão sincera com o Pai, Senhor, eu quero crescer espiritualmente, me conduza para caminhos apropriados, eu quero cada vez mais expandir a minha consciência, me ajude nesse sentido, me intua para que eu acesse literaturas, locais edificantes, sabe? Isso é pedido com sabedoria. Quando a gente não usa sabedoria, a gente pede, Senhor, afasta o mal de mim. É o que as religiões fazem. Induz o fiel a ter uma fé cega, vem até nós, traga o dízimo, que nós temos o poder de afastar o mal de ti e trazer prosperidade. É isso que até hoje as religiões empregaram. Por isso que está no fio da navalha, segundo o plano espiritual, com a chegada das crianças cristal, vai acabar religiões, sabe? Não vai ter mais católico, espírita, protestante, grande fraternidade branca, todos esses títulos vão acabar. Conexão sincera com Deus é o amor. Qual a sua religião
é o amor verdadeiro, é o amor incondicional. Isso é conexão sincera com Deus. Isso não tem barganha. Isto é verdadeiro. Então essas religiões até hoje colocou entrave no seu fiel através de uma fé cega, iludindo: nós vamos afastar o mal de você, sai desse corpo que não te pertence, Satanás. O que mais se vê por aí é isso. Agora, o que Jesus trouxe para cada um de nós, os ensinamentos, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, vós sois deuses, vós são seres divinos, cada um segundo as suas obras. Só isso aí basta para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Cada um segundo as suas obras. Então, se a gente interpretar no pé da letra, cada um segundo as suas obras, eu não vou pedir para o meu anjo guardião afastar o demônio que eu atraí para mim. Eu vou pedir, sabe o quê? Intuição para que eu possa me comportar para não ter essa atração mais comigo. Como que eu devo proceder para não atrair esse demônio? Aí nós vamos ser intuídos. Lê literaturas, frequenta palestras, frequenta meios edificantes, para de ficar com paixões e desejos, má ilusão, na sedução da matéria. Tudo isso nós vamos ser intuídos. Então, como que a gente sai de um patamar que a gente já não está mais sentindo mais a vontade naquela ligação energética? É procurar. E não ter medo, porque um número de pessoas frequenta determinados locais do astral inferior e quer sair e tem medo do pacto, tem medo porque eles intimidam. Muitos lugares intimidam. Se você sair, sua vida vai complicar. Você está amarrado aqui com a gente, você assumiu o compromisso. E fica lá alguém que criou um altarzinho, não sei o que lá, tem medo de desfazer daquele altar. Nós não devemos ter medo, porém, nós não devemos desafiar nada, porque também a luz não desafia. A luz não se sente poderosa perante ninguém. A luz, ela ajuda, a luz é simples, a luz é fraterna, a luz é fé, a luz é coragem, a luz não tem medo, mas também não briga, também não ofende, também não desafia. Então, se você montou um altar, seja qual tipo de segmento que você estava, e não quer mais aquilo, não fique com medo de sair aquilo. Diga para você mesmo, ou para os seus seres de afinidade: nesse momento eu estou me desfazendo dessa energia com todo o respeito. Não vou mais seguir esses princípios, agora eu vou tomar outro caminho em direção à luz. É um degrau que vai subir. Não desafiou, pega aquilo e o que eu vou fazer com isso aqui? Se quiser dar, dá. Se não tiver ninguém para dar, não dá. Se quiser pegar, pôr num saco e colocar no lixo, coloca, com todo o respeito. Porque tem gente que chuta, tem gente que desfaz, tem gente que zomba da crença do outro. Não é assim. Nós não podemos zombar e nem menosprezar a crença de ninguém, porque eu estou saindo dela, mas tem gente que está nela e está gostando, está precisando. Então é respeito, mas não ficar preso por medo, não tem que ter isso não. Então a gente tem que seguir o nosso coração. Meu coração está pedindo para que eu experimente nova energia, eu vou experimentar. Isso é não tolir aquilo que o cosmos nos oferece, conspira. Senão nós ficamos tolhidos no nosso crescimento espiritual. Nós não podemos ser subjugados, manipulados, nós não podemos ter medo de ousar para o nosso crescimento espiritual com sabedoria, com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Desta maneira nós vamos crescendo.
Então não tem receita, tem respeito, sabe? Se eu estou frequentando um segmento, seja ele qual for, desses que nós demos, rituais, magia, satanismo, vampirismo, se você acha que está sendo bom para você, se você não quer saber as consequências, se você precisa disso, então que faça isso. Ninguém tem o direito de te criticar e te julgar. Porque se tem isso, é porque tem gente que está nesse nível precisando disso. Então, esse é o respeito que precisamos ter. Não criticar, não julgar, porém, expor para que a pessoa possa discernir se pode ser bom ou não, porque todos nós precisamos de parâmetros. Parâmetros é leitura, parâmetros é conviver em meios altruísticos, parâmetros é a gente expandir a nossa consciência. Isto sim. Depois de expandido, é muito importante discernir através do livre-arbítrio o que é bom para nós. E ninguém tem nada com isso. Eu vou fazer aquilo que eu acho que é bom para mim. Eu não vou mudar ninguém, porque isso é tridimensão. Nós temos 49 raças junto de nós, vivendo cada uma num nível de consciência. É tão importante a gente estudar. O estudo, o conhecimento fortalece aquilo que queremos fazer, nos dá força, nos dá segurança naquilo que está forte dentro de nós. Então, se eu vou executar um trabalho, é importante eu conhecer a fundo aquele trabalho para que eu fique seguro e seguindo as orientações. Que nem nós fazemos trabalho nessa casa espiritual e a gente aconselha todos os trabalhadores a estudarem, a lerem e tal, mas não colocar o que leu em prática, que é ter embasamento do conhecimento e seguir as orientações dos mestres dessa casa, porque cada casa tem uma norma, cada casa tem um jeito de trabalhar. Então, a Ramatiz tem um jeito de dar um passe, aqui nós temos outro jeito de dar um passe, outro ali e tal. Então, eu não posso sair daqui, um médium, ir lá na Ramatiz, trabalhar lá, dar um passe igual a daqui. Eles não vão gostar, porque tem as normas de lá. Então, isso tem que respeitar. Mas não ficar tolhido, não ter conhecimento. Precisa ter conhecimento, sim. Quem mais? Lembrando, antes que eu esqueça, que a semana que vem não vai ter palestra, dia 2, só no dia 9. Então eu passo pela cirurgia no agora dia 28, quarta-feira, e segunda-feira eu não vou ter condições de ministrar palestra. Então, dia 2 de setembro não haverá palestra, dia 9, aí eu quero crer e vai dar para fazer a palestra. Bom, conexão com o astral inferior, tem alguma dúvida? O que é conexão com o astral inferior? Vou perguntar de novo. Você respondeu de forma integral e mais. Eu não satisfeito com a resposta. Agora, assim, visualizando de uma maneira muito prática. Você tem pactos, como você bem diz. Você está ali, pactos e com as pessoas do astral inferior. E eu vou ali, de novo, vou ratificar a pergunta que existe nesse sentido. Eu já entendi que é geralmente não agride, não violenta, oferece, e se despertar bem de forma pessoal, e você vai tendo um desenrolar natural com isso, toda a proteção que você recebe, mas é respeitado pela espiritualidade de forma integral também os passos que existem. Os passos que são feitos e deliberados por cada um. Então, não tem nenhuma intervenção. O que ocorre é o seguinte: muitas pessoas que fizeram o pacto nos procuraram para romper esse pacto, mas 99% de quem nos procurou queria ficar livre das consequências dos pactos, mas não se livrar dos pactos, não romper com os pactos.
tem determinadas pessoas que vivem insistindo, nós cansamos de falar para ela, quando você quer romper um pacto, há necessidade de ter a certeza que você não quer mais ficar ligado àquela energia. Não ficar livre do problema daquela energia. Porque o pacto sempre traz problemas. Ou agora, ou amanhã, ou depois, sempre traz problema, o pacto. Então, para que uma pessoa possa ficar livre, romper esse pacto, um exemplo, uma pessoa que entra numa umbanda. Nós sabemos que tem umbanda séria, bendita, da luz, que trabalha para a luz, com seres de luz, sabemos disso. E tem umbanda que não. Como todos os segmentos religiosos, tem com devoção e sem devoção. Então, uma pessoa entra achando que é uma umbanda de luz, vai lá e encontra vaidade, encontra vaidade espiritual. É uma abertura enorme para a falange trevosa entrar, o governo oculto entrar no estabelecimento. Basta o dirigente, basta os médios serem orgulhosos, vaidosos espiritualmente, para que há uma interação do astral inferior através do governo oculto. E o nome está Umbanda. Então, tem um pacto tremendo, começa a ter problemas, começa a vida dar um chute e tal, vem, a gente abre uma frequência, vai ver, tem um pacto terrível. Você quer se livrar desse pacto? Eu quero. Você vai continuar indo lá? Vou. Então você não quer se livrar desse pacto. Se lá você teve um pacto, você quer se livrar dos problemas do pacto, mas quer continuar ligado a essa energia. Não tem jeito. A espiritualidade fala assim, se você entrou em qualquer situação e quer sair e faz a sua parte, a espiritualidade vai te ajudar a você sair desse pacto. Muitas vezes dá um certo trabalho, porque são falanges muito fortes no que diz numa hipnose mental, e põe implante e já com muito mais tecnologia, põe adesivos e fica subjugando, manipulando aquela pessoa. E fica difícil dela sair se ela não tiver uma postura, um comportamento adequado para sair daquela situação, ajudando o trabalho espiritual. Então, a espiritualidade não vai te julgar, a espiritualidade não vai te condenar porque você está experimentando aquilo, porque cada um segundo as suas obras. Se você escolheu esse caminho para o seu despertar, você vai colher o que você plantou, cada um segundo as suas obras. Então, a espiritualidade, ela quer estar junto de nós para mostrar o caminho mais reto para a nossa evolução. E muitos de nós, um pouquinho negligente, fica zigue-zagueando na nossa caminhada. Muitos, além de não ficar zigue-zagueando, fica estacionário, não avança, fica com teimosia e não avança. E os mais rebeldes não cumprem com seus desígnios, eles não cumprem com as leis divinas e se associa à falange trevosa. A espiritualidade está só para ajudar, não para criticar. Ela não está para julgar. Então, foi mais ou menos isso que você... Ela não julga, ela não critica, ela ajuda. Aquilo que Jesus disse, são os doentes que precisam mais de médicos. Então, é por isso que Sananda, Jesus, tanto nos ensinou, não julga. Se você está um pouquinho mais adiantado do que seu irmão, ao invés de julgar, estenda a mão, dá uma palavra amiga, enxuga as lágrimas,
Faça o que estiver ao seu alcance para ajudar ele na sua caminhada, assim como muitos que estão acima de você estão te ajudando. Então, nunca devemos nos esquecer. O que a gente faz para quem está um pouquinho mais atrasado, aqueles que estão um pouquinho mais adiantados farão para nós também. Isto é dando que se recebe, ajudando que se é ajudado. E essa música de São Francisco nós devemos pôr, não precisa ser muitas vezes por dia, só 35 mil vezes por dia. A gente acordar, sabe? Porque a gente não. A gente quer ver tudo certinho, quer receber tudo certinho, quer que tudo seja certinho lá, a gente pode fazer tudo tortinho, tudo erradinho, está tudo bem. É hipocrisia. Hipocrisia. Então, dessa maneira, a gente vai despertando, a gente vai, puxa vida, eu estou sendo ajudado, por que eu não posso ajudar? Eu estou sendo perdoado, por que eu não posso perdoar? Eu estou sendo levado, amparado pela luz, por que eu não posso? Será que eu tenho direito de criticar, julgar? Será que eu tenho direito de pensar mal de alguém? Aí nós vamos fazendo reflexão. Mais alguém? Então, tempos de crescimento. Sua luz aumenta todas as vezes que você neutraliza um pensamento ou um sentimento negativo diante de alguma contrariedade, mesmo que seja bem pequena. Seu amor aumenta quando você o demonstra a todos. Sua atitude amorosa é sua maior atratividade. Sua ternura aumenta quando você adoça a vida de quem sofre, seja através de um afago ou quando houve um desabafo. Sua alegria aumenta toda vez que sorri para si mesmo e para os outros. Sua força aumenta quando você acredita que pode aguentar e suportar uma tristeza ou uma decepção. Sua inteligência aumenta quando estuda um tema que te interessa com afinco e profundidade. Por outro lado, a tristeza, o desânimo, a raiva, a inveja, a vaidade aumentam se forem adubados com ódio e revolta. Descarte com urgência esse aspecto que, porventura, ainda teme em permanecer em seu íntimo. Lute muito. Trave batalhas reais para se fortalecer e vencer tendências negativas que só trazem desventura e amargura. O tempo está findando para todos. Novos tempos estão chegando, trazendo novos conceitos, mais dinamismo para a construção do mundo melhor, da nova era, do novo homem de luz que habitará a Mãe Terra Gaia, bendita acolhedora desta humanidade em evolução. Aproveite seus dias para caminhar direto para o alvorecer dos novos tempos. Tudo o que construir internamente levará consigo onde quer que se encontrar quando o tempo terminar. Eu vos abençoo, o querido e amado Mestre Sananda. Então, essa escola, muitos de nós ainda ficamos focados. Na semana passada estivemos falando de envolvimento emocional. Eu estava dizendo assim, eu não assisto reportagem, esses fazedores de opiniões, é uma coisa também que eu vou fazer de tudo para não... Aliás, eu nunca demonstrei minha opinião, nunca tomei partido político aqui no lado espiritual. E tem algumas pessoas que vêm na palestra e tomam partido.
e fala do governo, fala do outro, fala do outro. A partir de agora não vai ser mais permitido falar em política aqui. Quer falar em política, vai lá fora. Então, ninguém está autorizado a falar de política. Então, nós falamos assim, a pessoa falou assim, mas como que eu vou exercer minha cidadania se eu não assistir às reportagens e ficar por dentro da política? E eu perguntei, você assistindo se envolve emocionalmente? Sim. E não sabe o quão é prejudicial o envolvimento emocional, não só com política, com tudo. Com tudo que a gente for fazer, se envolver emocionalmente, nós estamos entrando na faixa do astral inferior, passivo a ser implantado, passivo a ser subjugado, manipulado, entrar numa hipnose mental sob forma de pensamento do plano astral inferior, tudo isso. Então eu disse, então faça, se é importante assistir a política, se é importante acompanhar a política e tal, faça de tudo para não se envolver emocionalmente, ou diminuindo o envolvimento emocional, porque essa é a escola. Ninguém vai mudar político nenhum. Nós vamos mudar um sistema com uma consciência coletiva já digna de merecimento para isso. Então, se nós não estamos merecendo ainda a política a favor de um processo estadista, é porque essa consciência coletiva não é merecedora. Então, cabe a cada um de nós perceber que a nossa parte é nos melhorar, é eu me melhorar, cada um se melhorar para a própria consciência coletiva estar melhorando. Essa consciência coletiva, melhorando, nós vamos ter um alto padrão de político, porque cada povo tem os governantes que merecem. Então, dessa maneira, nós precisamos entender o seguinte, a escola não é para estar mudando a política, a escola é para estar mudando uma consciência coletiva, uma consciência individual. Tudo o que está ocorrendo é quantidade de energia suficiente para deslocar uma partícula de uma órbita para outra. Isso chama-se salto quântico consciencial. Isso é escola. Então, se tem ladrões, se tem traficantes, se tem nessa dualidade, se tem a diversidade, é para que melhore uma consciência coletiva. A gente quer melhorar a situação sem melhorar uma consciência coletiva. Não tem significado. Não tem. Então, o plano espiritual chama atenção. O objetivo da tridimensão é que tenha uma dualidade e, através da dualidade, haja uma diversidade. E a diversidade serve para despolarizar conceitos e paradigmas. A diversidade serve para despolarizar conceitos e paradigmas. E a gente não percebe, a gente quer que melhora tudo sem modificar esses conceitos e paradigmas. A gente não quer sair do Shanti Yuga, do Kali Yuga. A gente quer ficar no Kali Yuga e não quer ir para o Shanti Yuga. Os hindus, eles colocam assim, Kali Yuga é o antigo, é o velho, é a raiva, é o ódio, é o orgulho, é a ostentação. E o Shanti Yuga é a nova era, é a idade, é o cavaleiro dourado, é a transmutação, é a compaixão, é o amor incondicional. Então a gente não quer sair do Kali Yuga. A gente quer ficar no Kali Yuga, não no Shanti Yuga. Então não adianta espelhar que nós não vamos mudar nada lá fora, nós vamos ter que mudar aqui dentro. Perguntas? Celso, Oi.
A respeito dessa situação que você abordou agora, né? Você colocou em relação à política, quer dizer, a questão não é a política em si. Mas não vai falar em política, não. Não, até porque, na verdade, para falar em política, pelo que nós observamos, porque não se pode mais falar sobre ideologia, não é isso? Que é você ter uma ideologia e existe uma ideologia contrária. Não é o caso. Né? Mas a política, ela indiretamente ela faz parte de situações. Então, em relação à mídia, a observação em relação à mídia propriamente, né? A televisão, ela faz parte da mídia. Existe a mídia eletrônica, que é a televisão, existe a mídia impressa, que é o jornal, a revista, e hoje existe a mídia digital, que é a internet. Então, uma das funções da mídia, Celso, felizmente ou infelizmente, é informar. Entendeu? A mídia, ela existe também para informar. A informação, ela faz parte desse processo. Agora, cabe a você, ou a mim, ou a nós, da forma como vamos absorver, né, essa informação. Né? Então, na verdade, quando você citou na vez passada, eu me lembro disso, não se envolver emocionalmente, eu entendi perfeitamente. Quer dizer, você pode perfeitamente, eu consigo hoje ver o noticiário das 8 sem me envolver emocionalmente. Eu vou ver esse noticiário desde a hora que ele começa até a hora que ele termina e não vou ter vontade de ver um momento quebrar a televisão. É um telespectador. Você está tirando lição daquilo, não se envolvendo com aquilo. Agora tem um detalhe, a mídia, ela trabalha sobre Ibope. Sim, o Ibope. E hoje o Ibope é fácil de perceber, segundo colocações do plano espiritual, que 85% da humanidade está 100% ligado à matéria e 0% ligado à espiritualidade. E o que a mídia faz para ter Ibope? Ela vai ficar Big Brother, Dedron, essas coisas que 85% adora. E se você não tomar cuidado, você fica preso a conceitos tridimensionais em função de um Ibope de fazedores de opiniões. Então é esse tipo de informações que a gente precisa ter e ter cuidado para isso. Sabe, você vai assistir uma novela, é só coisas ligadas às paixões e desejos. Só ligado às coisas tridimensionais, não te colabora nada para você dar salto quântico consciencial para uma multidimensão. Você fica preso à tridimensional. A televisão, a emissora, seja ela qual for, ela na verdade ela vive da audiência, ela vive do Ibope. Então na sua grade de programação existe uma série de alternativas. Então você vai ver de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua preferência. O Big Brother, na realidade, ele já não tem mais a audiência de 10 anos atrás. Ele está perdendo a audiência a cada ano. Por que ele está perdendo? Porque está uma consciência coletiva está se elevando. Se elevando. Hoje em dia já não tem mais tanta ignorância espiritual como tinha ontem. As pessoas estão se interessando mais, elas estão expandindo a sua consciência através de estudo, através de pesquisa, sabe? Tem pessoas que estão tomando mais cuidado para entrar no Google, no YouTube, no Facebook, está selecionando mais, sabe? Os espertos estão perdendo espaço, porque estão percebendo que uma consciência coletiva está se melhorando. Então, a gente pensa que está um caos tremendo, que está uma bagunça tremenda, mas essa bagunça está fazendo com que uma consciência se desperte, está melhorando, sabe? E aqueles que não querem melhorar, como nós vamos ver no próximo tema aqui, desencarne coletivo, não vão ficar aqui. Aqueles que não querem se enquadrar num propósito divino, aqueles que não querem se enquadrar no amor verdadeiro, aqueles que não querem ter compaixão, sabe? Fazer o bem para os seus semelhantes sem esperar retorno, eles praticamente estão perdendo essa oportunidade bendita e vão ser remanejados para outras moradas do Pai num desencarne coletivo. É o que vai acontecer.
Ah, mas 85% da humanidade que está zero, mas o plano espiritual está trabalhando intensamente para ajudar esses que querem se despertar, estão fazendo de tudo para intuir, para aumentar as provas, expiações, tal, para a pessoa se acordar, porque o tempo é curto, não tem muito tempo para isso. Então, desta maneira, esses irmãos estão esperneando para todos lados, esses políticos, eles acham que eles estão tendo toda a força, mas estão com os dias contados. Lamentavelmente, terão que resgatar todo esse processo, aqueles que tiverem coragem de resgatar essas pendências, porque muitos não terão, muitos se associarão com a falange trevosa e se tornarão líderes trevosos no plano extrafísico. Aí está carimbando o passaporte para sua autodestruição como personalidade. Está indo para o caminho da segunda morte. Celso, esses não têm nem oportunidade para ir para outro planeta de matéria de segunda dimensão? Oportunidade tem. Mas oportunidade é o que mais o plano... Não, mas se eles forem para a segunda morte, acabou ali. Não, veja bem como que procede. Eu sempre dou um exemplo, o filme do Ghost. Quando desencanou o ladrão com o mocinho, um foi para a luz com os mentores e o outro foi com a falange trevosa. É força semelhante atraindo força semelhante. O plano espiritual está de braços abertos, mas as trevas também estão de braços abertos. É força semelhante. É força semelhante. Se eu sempre fiz o mal, eu não vou enxergar ninguém da luz, eu vou enxergar o pessoal das trevas. Então eu vou para lá. E o plano espiritual, até o último suspiro, modo de falar, porque não tem suspiro, né? Vai perdendo a forma, vai só ficar com a consciência dessa personalidade. Até o último instante, está junto oferecendo ajuda. O plano através da misericórdia divina, através da bondade do Pai Criador, não desampara nenhum filho rebelde. Por isso que Jesus enfatizou, são os doentes que precisam mais de médicos. E você não sabe como que ajuda. Cada trabalho que a gente faz com esses irmãos trevosos de alta envergadura hipnótica, que já chegam atingindo o nosso duplo etérico, já chega maltratando, o plano espiritual, com muito carinho, oferece ajuda da luz. Se aceitar a ajuda da luz, nós os conduziremos para lugares, para tratamento, mas você vai ter que resgatar suas pendências. Não é perdoar os seus pecados. Porque muitos acham que se aceitar a ajuda da luz, o Pai vai perdoar os pecados, vai ficar por isso mesmo, todo mal que cometi, passar uma borracha, como muitos ensinam por aí. Não é assim. Olha, você quer aceitar a ajuda da luz, nós vamos te ajudar, nós vamos direcionar bastante seres da luz, mentores, anjos guardiões, para te dar suporte, energia, te tirar do fundo do poço, te ensinar o caminho correto, mas você vai ter que fazer tudo isso. Não vai, toda semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A gente pode colher só com a dor ou colher com sofrimento. Então, é importante a gente conhecer essa mecânica, e o mais triste disso tudo é que grande parte da humanidade não acredita em reencarnação. Isto que o bicho pega. Não acreditando em reencarnação, o que acontece? Bom, eu vou me dar bem nessa encarnação, a outra, Deus, eu ouvi falar que é misericordioso, ele não vai me castigar porque ele não tem ódio de ninguém e tal, eu vou passar debaixo dos panos lá, quietinho, vou deixar a barba crescer, usar um óculos escuro, ninguém vai me encontrar. Não é nada disso.
Toda semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E como que a gente vai colher? Reencarnando outra vez. E lá atrás trocaram a ressurreição, tiraram a reencarnação e colocaram a ressurreição. A Igreja Católica, o Papa Inocêncio III, 1200 e pouco, no Concílio de Latrão, trocaram, fizeram uma mudança lá. Dentre todas as mudanças, essa foi uma delas. Esse foi o grande entrave da humanidade. Esses espertos de hoje, o que fazem? Se eu não me dar bem agora, o outro vai entrar no meu lugar, vai se dar bem. Consequência não vai ter, porque não tem reencarnação. E aí? Aí é fácil. Eu vou ser esperto, eu vou roubar, eu vou, sabe? E não vai ter nada, nenhuma consequência ali do engano. Amanhã vem com umas provas muito difíceis, vem pegando comida na lata do lixo, vem jogado na sarjeta, vem com uma vida desgraçada, miserável e tal. Ai, Deus me castigou. Eu tenho um coração tão bom. Hoje veio com o propósito de fazer o bem, mas não sabe o mal que tem que resgatar. Então é humildade, é simplicidade, é lutar, é batalhar para ser uma pessoa melhor a cada dia, deixar de ser esperto, deixar de ser esperto. Agora nós precisamos ser despertos em consciência, não mais esperto, porque esperto tem consequência. Pode passar essa vida com muito conforto, comendo lagosta, camarão, uísque 12 anos, vinho de não sei quantos e tal, um conforto tremendo, mas amanhã vai pegar na lata do lixo, vai ficar abrindo a lata do lixo para pegar comida podre. Castigo divino, não, a própria pessoa escolhe, por saber o tão mal que ela fez para o seu semelhante. São consequências. Então, é importante a gente ter esse conhecimento para que cada dia nos tornemos uma pessoa melhor, despertos em consciência, não mais esperto, passando nosso semelhante para trás. Quem mais? Celso, Oi. por falar no Ghost, né? Eu há 15 dias, mais ou menos, 2 semanas, eu vi o filme Ghost, outra vez. Eu consegui ver, na verdade, agora, o que não acontecia, do início ao fim do filme. Né? Eu já tinha visto algumas vezes. Então, em relação ao envolvimento emocional, que você citou há pouco também, a minha ótica dessa vez foi bem diferente, né, do que há 10 anos atrás, digamos assim. Certo? Então, eu já vi o filme um outro prisma. Tanto é que, ao final, eu estava até um pouco assim com a garganta assim um pouco de tanto rir, né? Eu consegui me divertir dessa vez, porque na verdade anteriormente o envolvimento. Isso é importante o que você falou também, que a gente muitas vezes acha que a gente está meio numa inércia, não está evoluindo, mas se a gente fizer uma regressão e for perceber o que nós éramos há 10 anos atrás e o que nós somos hoje em matéria de consciência, deu uma expansão consciencial muito grande sobre todos os aspectos. Então nós estamos crescendo, aos trancos e barrancos, aos gritos, aos, sei lá, reclamando, mas nós estamos crescendo. Está um inferno aí fora, esse sistema está doentio, mas está ajudando uma consciência coletiva a se despertar, está politizando. Olha o que era 20 anos atrás, só se falava em quebrar. Hoje já tem manifestações que quebra mesmo. Agora é panela, Celso. Agora bate panela. Vai ter panela. Amanhã, daqui uns dias, vai só levantar o punho, vai reivindicar. Isso é uma evolução. É uma evolução, oi, minha irmã. Pegando o gancho dos filmes, naquele filme A Cabana, né? A Cabana foi sensacional. O que aconteceu com aquela garotinha tem a ver, de uma certa forma, com o que você está falando? Talvez aconteceu o que aconteceu para ela resgatar alguma coisa. Ela e o pai, né? Exato. Tudo. Olha, o plano espiritual diz, em primeiro lugar, tenhamos
a consciência que não há castigo. Se não há castigo, há uma conspiração. O que ocorre no impactar uma consciência coletiva é para melhorar essa própria consciência coletiva. Então, se um ser tiver que desencarnar tal dia, tal hora, e se propõe a passar por um resgate assim impactante para uma consciência tridimensional, o que vai acontecer? Ele não vai sofrer nada mais do que teria que passar normalmente qualquer tipo de desencarne. Então escolhe que um pai joga uma filha de uma janela, a sociedade fica impactada. E ajuda muitos pais a ter o cuidado de não bater nas crianças, de ter mais cuidado nesse sentido. O outro foi arrastado com o cinto do carro, o outro não sei o que, o outro não sei o que lá, é para impactar uma consciência coletiva para sua melhora. Porque aquele que vai desencarnar não vai sofrer. Não vai sofrer porque eles são desligados muito antes do desencarne, muito antes, coisa de 4, 5 meses, vai começando a desligar os fios, os cordões. Agora, o que dá mais trabalho, as pessoas que têm apego, as pessoas que são apegadas no material e no afetivo. Por que dá mais? Fica difícil de tirar esses laços e a pessoa fica com muita ligação aqui na Terra depois desencarnada. Então, muitas delas acham que nem desencarnou. Acompanham o enterro, vendo o seu corpo ser enterrado e achando que está viva. Volta para casa, continua falando com seus familiares, mas ninguém ouve. E fala sozinho, e quantos nos reclama? Fala assim, puxa, eu converso, ninguém dá atenção para mim. E acha que está vivo. Isso são apegos afetivos e material. E quando há muito apego afetivo, há uma simbiose. Há uma simbiose, há uma atração para outras encarnações. E vem muito como propriedade, sabe? E se não tomar cuidado de soltar esses laços dessa simbiose, pode vir um dia como siamesas, um grudado no outro, o corpo no outro. Isso é uma tristeza, é um sofrimento muito grande, perder a liberdade, um quer ir para lá, outro quer ir para lá, um quer sentar, outro quer ficar em pé, um quer dormir, outro quer ficar acordado. É duro. Então vem com essas provas, essas expiações, para que possa sair dessa simbiose. Então que tomemos cuidado. O desapego não é o desamor. O desapego é não ter como propriedade, é ter como um irmão divino que está junto de nós e que, se a gente desenvolver o amor verdadeiro, nós estaremos sempre juntos na unicidade divina. Isto é a criação divina, isto é Pai em manifesto. Agora o apego não. O apego, a posse, a codependência, tudo é sofrimento, tudo é sofrimento. Mais alguém? Professor, eu vou regredir um pouco na palestra que você fala sobre reencarnação, de novo. Desculpa, o conceito de reencarnação. Não entendi. Atrapalha um pouco o mandamento da palestra? Não, pode. É o seguinte, é porque essa questão de troca de reencarnação por ressurreição foi um freio evolutivo muito forte. Principalmente para o Ocidente, obviamente. Só que tem a reencarnação no Oriente, ela é um conceito extremamente milenar. E por que não tem esse desdobramento? Porque a gente olha para o mundo do Ocidente para cá. Sendo que a maior parte da população encarnada está lá no Oriente. São 2 bilhões na China. Mas isso é raça, é por causa de raça. Mas não tem evolução, como você mesmo diz. Né? A evolução lá não é mais evoluído que aqui. Só que lá tem um conceito de reencarnação. E aqui ainda tem esse freio, esse breque desse conceito. Ainda se divaga muito sobre isso. Então, como é que fica essa questão? Óbvio que a gente olhando assim, seria sensacional
de repente definitivo, ou pelo menos muito importante, esse conceito se difundir realmente, entrar realmente como, não só como conceito, como uma realidade. Só que isso que fica uma dicotomia, uma pergunta confusa. No Oriente, esse conceito a pessoa já nasce sabendo que reencarna. E não obstante, não é tão evoluído. Não se faz grande proveito disso. Minha pergunta é sobre isso, essa... Tá, em primeiro lugar, vamos saber que todo o Oriente e o Ocidente estão em evolução. Eles estão alguns passos mais adiantados em algum sentido do que nós estamos outros passos mais adiantados que eles. Isso é relativo. Espiritualmente, o Oriente está bem abaixo do que o Ocidente, espiritualmente falando. E isso não sou eu que estou falando. Isso é a espiritualidade que falou. Japoneses, eu estive lá, fiquei encantado com o Japão. A educação, sabe, o respeito mútuo que eles têm um para o outro. Nem falar alto no metrô, nem atender telefone, sabe? Não se vê música alta, todo respeito, atravessa a rua, limpeza e tal. Eu fiquei maravilhado. Mas espiritualmente está um pouco abaixo do que nós. A nossa falta de educação um dia vai parar, vai modificar e eles também vão crescer espiritualmente. Então, olha, é tudo engrenagem, é tudo necessário. Cada um vai para uma encarnação em algum lugar onde é mais necessário para aquele momento. Então, o plano espiritual, ele remaneja em função dessas 49 raças de acordo com a necessidade de cada um de nós. Um dia, nós vamos... Agora não é tão necessário, porque entrando a nova era, tudo vai ficar Alpe suíço. Mas quem que não queria ter uma encarnação nos Alpes suíços, comendo queijo furado, com chocolate Milka, com aquele clima de montanha, que é um país rico, sabe? Parece tudo maravilhoso. Vai pensar que eles não têm problema? É lógico que tem problema. É lógico. Algum tipo de problema tem, não esses que nós estamos enfrentando. Chega nesses países, Europa, Japão, mas pode deixar a bolsa assim? Pode deixar à vontade. Pode deixar isso aqui à vontade, essa mala aqui, pode deixar à vontade. Aqui pode deixar 30 segundos. Então, sabe, é relativo. Então, é tudo um mesclado para a nossa melhora, para o nosso convívio. Mas, Celso, quem tem a noção de reencarnação, pelo menos, eu acho que está na frente. Por mais que não obedeça certas regras. Sabe por quê? Porque pelo menos sabe que a lei é de ação e reação e na próxima está ferrado. Evidentemente que o plano espiritual sempre nos alerta que cuidado com aquilo que você pensa, fala, age e come. Terá consequência, cada um segundo as suas obras. Hoje pode estar tudo bem, mas amanhã não. Amanhã não. Nessa encarnação pode passar batido sem consequência nenhuma, mas a outra não. Quando eu lembro como que eu engajei nesse processo espiritual, foi mais incentivo do que ocorreu com meu irmão. Já falei isso aqui. Meu irmão é uma pessoa boníssima, mas não é porque era meu irmão, não, mas era mesmo bom para todos, fraterno, solícito e tal. Teve um câncer, passou 6 meses mais ou menos, que nem um palito, não aguentava ficar em pé. O câncer destruiu mesmo. E via por aí assassino, bandido, festa todo dia, cocaína, cerveja, mulher, de repente bate um tiro aqui na cabeça, não sofre nem 10 segundos. Que justiça divina é essa? Eu me perguntei, por que uma pessoa tão boa passou por tanto sofrimento e aquele lá que fez tanta maldade não teve sofrimento nenhum, tiro na cabeça, acho que não tem nem 10 segundos. A pessoa desacorda na hora e não sofre nada. Isso é justiça divina?
E fui procurando cair no espiritismo, kardecismo. Comecei a ler livro dos espíritas, livro disso, o Evangelho segundo o Espiritismo, aí eu fui percebendo a lei de causas e efeitos. Vai ver o que meu irmão não fez na encarnação passada, que precisava expurgar. Mas expurgou resignado. Por quê? Por causa da bondade dele nessa encarnação. Não sofreu como a gente pensa que poderia sofrer. Essa é a providência divina. Essa é a postura de um pai bondoso para o seu filho. Sabe? Você errou? Errou. Você quer resgatar seu erro? Vamos resgatar. Você plantou semente venenosa para não colher frutos amargos, venenosos, espinhudos. Eu te dou possibilidade de você fazer um enxerto nesse fruto que vai nascer. Não vai nascer tão docinho assim, mas também não vai nascer espinhudo. Quer dizer, eu não vou sofrer para resgatar as minhas pendências, eu vou passar por dor necessária, como meu irmão passou e tantos passam, como nós passamos. Mas não precisa sofrer por causa de erro, precisa resgatar, através do amor, cobrindo multidões de pecados. Desta maneira a gente vai entendendo e vai, puxa vida, por que eu estou pensando mal? Agora, nós nunca devemos deixar de dar limite às atitudes do nosso semelhante. Não é porque eu não vou pensar mal, não vou querer mal, que eu vou ser uma vaquinha de presépio, aceitar tudo. Não, eu tenho que dar limite às atitudes da pessoa para não me prejudicar. Mas atitudes com brandura, sem rigidez, com firmeza, o limite com sabedoria, com psicologia, tudo isso é fundamental para que nós não deixemos a outra pessoa fazer o que ela quer. E também nós não precisamos brigar. Mais alguém? Desencarne coletivo. Sempre que ocorre um desencarne coletivo, a indagação é a mesma. Aonde há presença de Deus? Embora Deus seja o amor infinito, em suas leis, ele expressa a necessidade de haver ordem, dever e justiça em toda a criação. Por isso, o desencarne coletivo não é ato punitivo, mas a resposta aos maus procedimentos que desrespeitaram os seus supremos códigos. Nesse tipo de desencarne, reúne-se grupos de almas comprometidas com débitos iguais ou semelhantes, que escolheram realizar juntas o redentor trabalho de resgate. São as benditas oportunidades de reparar débitos contraídos em vidas passadas por livre escolhas. Não há castigo, há oportunidades, não há punição, há aprendizados. Ao longo da jornada humana, incontáveis foram os desencarnes coletivos através de variados fatores sísmicos, guerras, acidentes, terrorismo e tantos outros. Triste é constatar que nestes trágicos eventos, conceitos de materialismo pouco fazem para amenizar a dor e a aflição dos parentes e amigos daqueles que partem. São os segmentos religiosos ainda equivocados que só fazem transferir os desenlaces à vontade de Deus, despreparados ou não desejando mostrar a verdade que vai contra interesses egoísticos e hipócritas. Não ensinam ser cada um o autor do próprio destino. Infelizmente, sem o conhecimento do processo reencarnatório, fica impossível compreender a lógica por trás do desencarne coletivo.
grande parcela humana, ainda desconhece ser o seu mais severo juiz, culpando sempre Deus por seus infortúnios. Um dia, ao adentrar ao mundo sutil dos espíritos pelo desencarne, acontecerá a conscientização dos erros cometidos e o urgente pedido de resgatá-los por meios eficazes, embora severos e sofridos. Se os olhos da carne pudessem observar o que acontece durante o processo de desencarne coletivo, perceberiam a presença da misericórdia de Deus a reduzir ao mínimo a aflição e o sofrimento dos que estão deixando o plano terreno. É a presença de Deus com seus infinitos amor e misericórdia que permite os seus filhos se retirarem da vida física com harmonia e proteção. Ninguém se encontra desamparado. E tem outro aspecto, esse desencarne coletivo. Esse desencarne coletivo, o plano espiritual, nessa atual conjuntura que nos encontramos, nessa transição planetária e também nesse processo de revolução, o plano espiritual está separando o joio do trigo. O que ocorre? Todos aqueles que o Conselho Kármico estão percebendo que não atingiram e não atingirão um referencial mínimo para permanecer numa nova era aqui na Terra até 2151, estão sendo direcionados a desencarne coletivo para ser realocados a outras moradas do Pai compatíveis com suas vibrações, não como castigo. Se uma pessoa gosta de drogas, gosta de fazer o mal para os outros, aqui na Terra não vai ter mais espaço para isso. A nova era não vai ter mais traficante, não vai ter mais brutalidade, essas coisas maldosas que nós estamos vivenciando ainda aqui. Então ela não vai ter como ficar aqui vibratoriamente. Ela precisa ser realocada. E chegando lá, se ela continuar assim, aonde ela for, e passar por uma transição planetária, cada vez mais ela vai se aprofundando, necessitando de lugares mais densos, para poder sair daquela inércia, porque até então, tudo que fora possível oferecer para o despertar dela, foi dado, e ela não aproveitou. Então precisa passar por vicissitudes mais puxadas, não como castigo, para ver se desperta. Então, desta maneira, é a realocar as pessoas para que fique compatível com suas vibrações. Então, estão saindo esses irmãos que não estão atingindo o referencial mínimo. A maioria das pessoas que são direcionadas a um desencarne coletivo é porque não atingiram e não atingirão até o término da transição planetária um referencial mínimo para permanecer numa multidimensão. Então, nem todos que estão junto num desencarne coletivo é que vão ser enquadrados desta forma. A maior parte. Perguntas. E para onde vão? Nós temos um planeta chamado Hercóbulos entrando no nosso sistema, conhecido cosmicamente como Nibiru. O nome dele conhecido no lado cósmico é Nibiru, mas na nomenclatura terrena passou a ser Hercóbulos. E algumas literaturas falam desse planeta como chupão, higienizador, e já é sabido, através dos estudiosos, cientistas,
desse planeta entrando no nosso sistema. É um planeta que vem de segunda dimensão para a terceira. Ele tem 70 vezes a massa da Terra. É maior, 70 vezes. E ele está atraindo todos esses seres que não permanecerão nesse planeta para conduzir para outro sistema. É um planeta de transporte. Então ele vai para o Conselho Kármico, o Conselho Kármico direciona para esse Nibiru vai passando e vai levando todos esses seres para outro sistema que não está tendo a transição planetária, fora do nosso universo local, de Nébadon. Então, desta forma, as crianças vão ocupando o lugar desses seres que não atingirão um referencial mínimo. E daqui uns 25, 30 anos, não, menos, começou em 2012, 30 anos, nós estamos em 2019, 7, então 23 anos, daqui 23 anos, as crianças já estão assumindo postos governamentais. Então, nós vamos ter aqueles que ficarem, aqueles que são mais jovens e que alcançarão as crianças governando, já vão sentir a diferença, já vão ver seres governando para o povo. Não vai ter mais esse tipo de política nojenta que a gente tem ainda hoje no mundo. E essas crianças vão assumindo, vão mudando o comportamento aqui na Terra, vai modificando esse sistema doentio, aí vai ficando os que estão se esforçando. Então, 15% da humanidade já estão com passaporte para essa nova era. 85% não estão. Dificilmente passarão para uma nova era. Então vão ser muitos seres que vão ser retirados daqui e que façamos um esforcinho para a gente não só passar, mas passar com elogio não, com mérito, passar com mérito. Sabe, para a gente chegar numa nova era, usufruir dessa energia bendita do amor incondicional. Não ficar um estranho no ninho lá. Porque se a gente passar na tangente, nós vamos ter muita dificuldade ainda de se adaptar nos conceitos dessas leis divinas. Então, que nos esforcemos para treinar mais o amor verdadeiro, perdoar mais, ser mais fraterno, ser mais amoroso, ser mais alegre, porque está faltando muito isso em cada um de nós ainda. Nós precisamos nos esforçar um pouquinho mais, ou um poucão. Perguntas? Celso, Oi. a respeito de crianças cristais, semana passada, ou retrasada, não lembro agora, aconteceu um episódio e no momento que eu escutei a criança falando, uma menina de 7 anos, né, eu realmente eu tive, na verdade, essa sensação, né, esse sentimento. Ela falou no velório do irmão dela. O irmão dela parece que ele tinha 17 anos e foi alvejado, né, ele foi baleado num confronto lá entre polícia e traficante, enfim. Né. Então ela falou no velório do irmão dela, né, para uma plateia, né, acredito que mais 100 pessoas, né? Então ela fez, na verdade, um discurso, né, muito emocionado em relação a ele, propriamente, ao irmão, né, que se foi, em relação ao futuro. Em relação... Quantos anos ela tinha? Ela tem 7 anos de 7 idade. anos. 7 anos de idade. Em relação às pessoas que estavam ali. Né? Então ela dando muita ênfase ao bem, né, que as pessoas que estavam ali, embora tivessem todas sensibilidades emocionadas com o fato da perda, né?
mas que as pessoas, elas devessem, na verdade, daí em diante, a pensar que foram bem. Eu gravei isso, quer dizer, gravei mentalmente falando, né? Quando foi mais ou menos uma semana depois, se eu não me engano, essa menina, ela deu uma entrevista no Fantástico. Acho que foi domingo passado isso. Então o repórter perguntou a ela, né, se ela lembrava do que ela havia dito no velório. Ela disse que não. Ela disse que ela pouco lembrava, recordava a respeito do que ela disse. E, na verdade, a fala dela, esse discurso, ele demorou aproximadamente uns 2 minutos. É impressionante, né? Como que tem uma capacidade. Eu tenho visto algumas crianças falar, principalmente na internet, eu fico imaginando assim, como pode ter essa capacidade, sabe, de uma mãe, um pai jamais poderia ensinar aquilo para assimilar, sabe? Essas crianças, está nascendo criança, está vindo criança aí, pode ter certeza que é criança cristal. Está nascendo criança, todas as casas aí, dificilmente nasce uma criança que vem com pendências ainda, num processo de expiação. Muito raro. A maior parte das crianças que estão nascendo é criança cristal. Já vem muito preparada, sabe, falando cada coisa, falando e tal, e não fala pouco, como você falou, não, fala muito tempo e com toda coerência, tem sentido o que fala. É impressionante, Celso, a coerência, a consistência, o conteúdo do que ela falou durante o velório do meu irmão. Entendeu? Eu fiquei impressionado, Celso. Isso aí mostra o quanto nós estamos agraciados com essa luz que está chegando para todos nós e que possamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, para aprender muito com elas, que elas vêm de um nível da morôncia altíssimo. Eu já fiz essa comparação aqui, olha, não desprezando Papa, esses irmãos que estiveram conosco aqui. O único ser que teve conosco, que estava no último nível da morôncia, sabe quem foi? Sat Sai Baba. O último nível da morôncia, passando para o mundo espiritual. É a maior autoridade que estava encarnada espiritualmente no mundo moroncial. Sananda é um ser afonal, que não tem nem comparação com o ser mortal ascendente, o Jesus. Jesus não tem nem comparação com todos que tiveram aqui encarnado. Mas, tirando Jesus, a maior autoridade é Sat Sai Baba. Se vai encarnar outra vez, vai ser a maior autoridade. Está no último nível da morôncia, 7º nível. Essas crianças cristal, sabe que nível que vem? 4º, 5º nível da morôncia. Sabe, um Papa, o mais evoluído, que, na minha opinião, segundo o plano espiritual, já deu esse entender, foi o João Paulo. Estava no 1º nível da morôncia, no 1º, o mais evoluído Papa que já teve. Papa João Paulo. E essas crianças vêm 3º, 4º, 5º nível. É muita luz, é muita sabedoria. Nós precisamos aproveitar essa luz que está chegando para todos nós e aproveitar muita sabedoria, muito exemplo que elas vão dar através do amor incondicional. Então é só agradecer a Deus. E a gente pensa que a luz está perdendo para as trevas. É a separação do joio e do trigo. É muito chamado, poucos escolhidos. Aqui, no mundo que vivemos, é um mundo denso. É um mundo extremamente denso, onde a maior parte está equivocado para os princípios divinos. A maior parte do ser humano está equivocado sobre os princípios divinos. Para ter uma ideia, se fosse hoje a transição planetária, somente 15% dessa humanidade passaria para a nova era. E
lamentavelmente não se espera muito não, até 2151, que é o término da transição planetária, que começou em 1951, que dura 200 anos. Está quase 2151 e permanece 15%. 1% dessa humanidade que já é considerada multidimensional. O que é um ser multidimensional? É aquele que se envolve mais com compaixão do que com emoção. É aquele que está cumprindo a sua missão com alegria, com propósito divino. É aqueles que já entende o valor de um perdão, aquele que entende o valor de uns bons pensamentos para o seu semelhante, aquele que não faz maldade, aquele que se preocupa com o bem-estar do seu semelhante. Isso é um ser multidimensional. Agora, se a gente for ver a maior parte, pensa assim: eu sou eu, o resto que vai para os quintos dos infernos. Eu quero defender meu lado, você que se dane. Não tem fraternidade nenhuma, não tem caridade, não tem compaixão nenhuma. Sabe? Só quer se dar bem, só quer ver seu lado. A maior parte do ser humano está assim. Então, muitos de nós possamos estar pensando assim: não tem mais jeito esse mundo. Esse mundo aqui, para esses seres, vai ser difícil eles se engajar numa nova era. Mas eles vão ter novas oportunidades em outros lugares. Quem sabe eles se despertam nessa nova oportunidade. E esses que ficaram aqui vão ajudando os retardatários. Então, quanto mais a gente puder estar ajudando aquele irmão que não é da índole má, mas está na ignorância, é melhor. Mas não induzindo, não ficar pregando. Cuidado com aqueles que se exaltam em meu nome, mas não, mostrando o amor, doando um livro que a gente julga ser importante, convidando para uma palestra aqui, ali, lá, sabe, ajudando no despertar, porque muitos de nós nos despertamos com uma violeta na janela. Alguém nos deu um livrinho lá, Violeta na Janela, da Silva Gasparetto aí, sei lá, e nós começamos a nos interessar por esse lado espiritual. Quem sabe a gente pode ajudar alguém nesse sentido também, um romance, alguma coisa nesse sentido, sabe? Ele está ajudando de alguma forma. Vamos visitar um asilo, levar um sabonete para um velhinho que está lá? Vamos ficar 15 minutos do lado dele, sem falar nada, só ouvindo o que ele tem que falar. Ele vai contar a história, vai dormir bem aquela noite. É uma caridade, é uma fraternidade. É compaixão isso daí, sabe? Vamos orar para um hospital, vamos mandar luz para cá, para lá. São correntes de luz, são trabalhos fraternos. Aí a gente começa a se engajar com os princípios divinos. Mas tem muitas pessoas que só vivem no pedir, só vivem pedindo, passa a encarnação inteirinha, pedindo e querendo que afaste o mal, mas só traindo o mal. E não é por aí. A gente primeiro é o reino de Deus, sua justiça, e depois tudo mais será dado como acréscimo. Então que façamos reflexões, que possamos nos autoconhecer, ver a nossa força, nunca deixar de ter a consciência que somos seres divinos. Estamos como um ser humano, passivos de erro, passivos de vários erros, mas que procuremos não repetir os mesmos erros, reincidi-los, sabe? Porque isso é burrice. Quando a gente tem consciência que aquilo não é bom para a gente, não é bom para o nosso semelhante, mesmo assim a gente comete aquele erro, aí já passa a ser burrice. Aí já é sarna para se coçar. Quanto mais vos é dado, mais será cobrado.
Mais perguntas? Oi. Infelizmente, a caridade, ela ainda tem assim, um conceito de materialidade, né? A caridade ainda é vista dessa forma. E ela não é assim, ela é multifacetada, né? Existe fácil diferente de praticar a caridade. Infelizmente é isso, as pessoas veem muito a caridade só na doação. É muita hipocrisia também numa caridade, sabe? As pessoas ficam falando assim, se Deus fizesse eu ganhar na loteria esportiva, eu ajudaria todos esses irmãos da rua, eu compraria um barracão, colocaria comida, mas esse que ele pode ajudar, que está do lado dele, nem liga. Nem liga, é hipocrisia isso aí. É hipocrisia. Eu, quando era mais jovem, que não faz muito tempo que eu era mais jovem, eu falava assim, eu não queria ganhar sozinho na loteria esportiva, não. Ou eu, minha filha, ou eu e meu filho. Precisava ser sozinho. Sabe? Essa vontade de querer ter muito dinheiro é sarna para se coçar. Então, quando a gente quer ser fraterno, a gente tem jeito sem ter dinheiro nenhum. Sabe? É porque não é dar, é se dar. Quando a gente se dá, a gente envolve o coração. A gente passa perto desses irmãos que estão passando por necessidade, jogado na rua, por expiação, por erros que cometeu, mas nós não somos juízes. Não custa nada, Senhor, faça de mim um instrumento modulador de muita luz para esses queridos irmãos, que eles têm muita força para cumprir os seus desígnios. Fechando meu campo. Sabe, não custa nada. Tem gente que tem medo, sai de perto, está drogado. Eles vão me roubar. Não dá comida para eles não, que você está alimentando assaltante para nos assaltar. Tem gente que pensa assim. E tem gente que olha para eles. Então, vai muito do nível de consciência que cada um de nós nos encontremos. Então, que façamos isso para ter um mundo melhor, para a gente nos sentir melhor, sabe? E para os nossos inimigos, aquelas pessoas que a gente vê que persistem nos erros, tal, mande luz, mande luz. Tem pessoas que a gente não tem muita afinidade, então quando passa, que eu transmita muita luz para esse irmão, que o dia dele seja maravilhoso e tal, fechando meu campo. Só luz, só amor, sabe? A gente evita que o mal cresça, evita ter problemas futuros com essa codependência, com esse perdão que não foi restabelecido ainda. Se tem alguma coisa contra, pode ver que tem alguma pendência. E essa pendência só é rompida quando a gente emana luz, quando a gente não tem sentimento negativo, quando a gente não deseja o mal. Dessa maneira nós vamos progredindo. Caso contrário, só arruma problemas futuros. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, estaremos encerrando a nossa palestra. Lembrando que no dia 2 de setembro não haverá palestra, semana que vem. Sem ser a semana que vem, a outra haverá. No dia 9 já estaríamos aqui com a perna para cima, dando a palestra. Então nós vamos estar encerrando a palestra agora, fazendo oração com o pessoal de casa e depois entoando o mantra com o pessoal aqui. Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos recebidas e queremos convidar, se houver algum irmão do plano extrafísico, caso queiram, que possam ser conduzidos a esse portal de luz, sendo acolhido a um lugar apropriado à sua evolução espiritual, com muito carinho e amor. Essas mães santíssimas, recebam uma rosa cor-de-rosa, demonstrando nossa gratidão a elas e a todos que participaram conosco desse banquete cósmico. Que Arcanjo Miguel
possa estar fechando os nossos campos energéticos, criando uma cúpula de proteção, que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por encerradas essas explanações, dando todos juntos, graças a Deus. Então, até dia 9 e obrigado por ter nos assistido.